aula no canal Deltamate. Eu sou o professor Thiago Carneiro. Seja bem-vindo a mais uma aula, certo? Gente, hoje vamos falar de mais uma proposição. Vamos demonstrar a proposição de que um polinômio ele possui n raízes, né? Um polinômio de grau n possui n raízes. E vamos fazer uma demonstração simples, mas justamente através da hipótese da indução, certo? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e deixe nos comentários o que achou da aula, ok, gente? Então vamos na tela com a próxima proposição aí, ok? Vamos lá. Seja K um corpo, um polinômio f de x pertencente a K, não nulo, de grau n. Ele tem no máximo n raízes em K, ok? Vamos lá. Voltando. Essa demonstração aqui é uma demonstração também um pouco mais complexa, mas ela é também simples de se entender. Como? Ó, seja K um corpo, tornei a copiar aqui, um polinômio f de x pertencente a K de x, que é o corpo, né? O conjunto de invertíveis. Então, todos os elementos que pertencem ao corpo são elementos invertíveis. Então, sabe que o corpo, ele é sempre o corpo, ele é basicamente quando n é igual a p, quando n for primo, ou seja, quando você tem um anel, ele é um corpo se n for primo. Então, por quê? Porque o número primo, todos os elementos desse corpo, quando n é igual a p, eles são invertíveis, possuem inverso multiplicativo. Então, para n igual a 5, quais são os elementos que para n igual a 5? Então é 1, né? Para n igual a 5, eu tenho 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então, todos esses elementos, 1, 2, 3, 4, eles são invertíveis, possuem inverso multiplicativo. Então, isso aí, esse conjunto de elementos é um corpo. Então, gente, é o seguinte. Para demonstrar isso aqui, a gente vai para o seguinte, ó, que f de x ele pertence a esse corpo, é o polinômio não nulo de grau n. Ele está me dizendo que esse polinômio pertence ao corpo não nulo de grau n. Então, se ele é não nulo de grau n, ele tem, no máximo, n raízes em K. Eu não estou dizendo que ele vai ter n raízes. Eu estou dizendo que ele, no máximo, terá n raízes em K, certo? Então, isso é fácil de provar. Como, Thiago, é fácil? Simplesmente. É só você ver o seguinte, ó, o grau de f de x é n. Então, o grau de f de x a gente tomou com n, né? Então, é o seguinte, por hipótese de indução, né? Por hipótese de indução, se eu tenho para n igual a 0 e n igual a 1, isso é trivial. Por quê? Porque aqui só vai ter um elemento no corpo. Então, aqui para n igual a 0, eu vou ter um polinômio, né? Eu vou ter um polinômio constante. Para n igual a 1, eu vou ter uma raiz. Né? É trivial você saber, né? Que é tranquilo isso aqui. Mas, se eu disser, então, que o meu grau de f de x, e se eu disser que o grau de f de x é n mais 1, por indução, certo? Então eu vou ter justamente n mais 1 raízes. Eu vou ter de n mais 1 raízes, ou seja, eu vou ter, então, se eu tenho que o grau de f de x for n mais 1, então eu vou ter um A1, A2, A3 e AN mais 1 raízes. Então, se eu tenho o grau de f de x para n mais 1, eu vou ter n mais 1 raízes. Então, se eu tenho n mais 1 raízes, então eu vou ter algum g de x, eu vou ter justamente o seguinte, eu vou dizer então que eu vou ter que o f de x, ele vai ser igual ao meu, certo? Ao meu x menos AN mais 1 de g de x. Então, eu vou dizer que eu vou ter f de x, vão ser x menos AN mais 1
vezes g de x, para qualquer que seja g de x, para algum g de x pertencente também ao polo, a K, certo? Então, eu vou ter isso aqui. Por quê? Vamos supor que eu tenho aqui um polinômio que ele é x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1, se você for colocar ele da forma, reduzir ele, ou seja, como produto de dois polinômios de grau menor, eu vou ter então que f de x aqui vai ser igual ao seu x menos 1 multiplicado por x mais 1. Então aqui seria o quê? Ó, x menos 1, não é isso? Isso para o quê? Porque eu tenho ele de grau 2, então eu vou ter duas raízes. X menos 1 e x mais 1, certo? Então eu vou ter um x menos 1 para algum g de x. Vai justamente configurar nisso aqui. Eu vou ter um x menos a n mais 1, que é a raiz, para algum multiplicado por um outro polinômio g de x, certo? Então o que acontece? Então, eu tenho esse índice aqui, A1, A2, A3 e AN mais 1. Para o índice I, esse índice 1 aqui, que eu vou chamar de I, se ele for diferente de N mais 1, então, ou seja, se ele for diferente de N mais 1, se o grau dele é N mais 1, se o I for diferente de N mais 1, para I diferente de N mais 1, eu vou ter então o seguinte, eu vou dizer que o meu F de AI, certo? Ele vai ser igual a 0, que vai ser igual ao meu AI, substituindo, porque na verdade, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui, deixa eu explicar, o colorário da aula passada. Qual é o colorário da aula passada? Que eu disse o seguinte, se eu tenho x menos a, ele divide f de x, certo? Isso aqui só vai ser real se somente se f de a for igual a 0. A gente vai usar esse colorário que a gente deu na aula passada, certo? Que a gente demonstrou isso aqui. Então, o que acontece? Se eu sei que se o meu I aqui, meu índice, que eu vou chamar de AI, que é a minha raiz, se a minha raiz, se esse I, ele for diferente de N mais 1, ou seja, se ele for diferente de N mais 1, então o que acontece? Eu vou ter que o meu AI, ou seja, a minha raiz, ou seja, o meu polinômio, ele vai zerar. Por quê? Porque o meu AI, ele vai ser ele vai ter raízes, né? Ele vai ser a raiz do polinômio. Então eu vou dizer que para I diferente de N mais 1, eu vou dizer que o meu AI vai ser igual a 0, que vai ser igual a, substituindo um AI em x, como a gente demonstrou na aula passada, vai ser AI menos AN mais 1, né? Vou botar aqui de menor aqui. Então temos aqui, ó, que o meu F de AI, substituindo, vai ser 0. Se a gente substituir a raiz no polinômio, que vai ser igual também ao meu AI, substituindo em x, né? Menos AN mais 1, multiplicado por G de AI. O quadro é muito pequeno. Então vamos lá, vamos pegar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Então eu vou dizer o quê? Que o meu F de AI, ele vai ser igual ao meu, vai ser igual a 0, que vai ser igual a AI menos AN mais 1, certo? Vezes G de AI. Agora eu vou seguir. Então eu peguei a raiz do AI e coloquei tudo substituído em x, como a gente fez, que a gente demonstrou no colorário anterior, né? Se você for olhar a aula passada, a gente vai ver a última aula, a gente vai ver a demonstração desse colorário aí. Então, e isso aqui é o seguinte. Então, para isso aqui ser zero, então a única possibilidade é o quê? É G, o meu G de AI ser 0. Por quê? Porque aqui não vai dar 0, eu disse que I é diferente de N mais 1, né? Então aqui, ó, a gente substituindo aqui, eu vou dizer o seguinte, que o meu AI menos
a n mais 1, ele vai ser diferente de zero. Ou seja, ele vai ser diferente de zero. Ou seja, ele aqui, a n menos 1, ele é diferente de zero. Ele é invertível em K. Então, diferente de zero. Então, como ele pertence ao corpo, então isso aqui, AI menos a n mais 1, diferente de zero, ele vai ser invertível em K. Então ele vai ser invertível em K, isso aqui. Então a única possibilidade para dar zero também é G de AI igual a zero. Mas para G de AI ser igual a zero, que a gente substituiu, né, para G de AI igual a zero, então sabendo o seguinte, que se eu sei que o meu G aqui, ele tem um grau menor do que F de AI, então eu vou dizer o seguinte, que pelo colorário anterior, né, se G de AI é igual a zero, então eu vou dizer que G de X, ele tem o grau, né? O grau de G de X é igual a n menos 1, porque o grau de G de X, ele é um grau menor do que F de X. Então, para o grau de G de X igual a n menos 1, então, o que acontece? Né? Se eu tenho G de X com n menos 1, com grau de n menos 1, então ele vai ter o quê? Vai ter n raízes, né? Vai ter n raízes. Então vai dizer que G de X vai ter o quê? N raízes distintas. N raízes distintas vai dizer que vai ter isso aí, que é A1, A2, A3 e a N, o que é uma mentira, uma contradição, contraria a hipótese de indução, porque G de X ele tem um grau menor do que F de X, e se F de X ele possui no máximo N raízes, G de X ele vai possuir um número menor de raízes, né? Então, o que contraria a hipótese de indução, certo? Então, demonstrado aí. Então, ele está me dizendo que o F de X ele possui no máximo N raízes distintas. E G de X possui no máximo N menos 1 raízes distintas. Então, o que acontece? Né? Porque eu disse que G de AI é igual a zero. Então, esse AI aqui, ele é a mesma raiz. Então, estaria errado. Né? Então, significa o seguinte. Isso aqui só se aplica para um corpo, né? Um polinômio pertencente ao corpo. Se o polinômio ele não pertencesse, ele não fosse um corpo, um exemplo disso tudo é se eu tenho um polinômio f de x igual a x ao quadrado menos 1, certo? Que eu vou ter que ele pertence a z barra 8z. Então aqui ele não é um corpo, isso aqui não é um corpo, porque aqui não é primo, né? Então eu vou ter o quê? Isso aqui ele não é válido, essa proposição não é válido para um polinômio que não possui, que não está dentro do corpo. Isso aqui só é válido para f de x pertencente a K, ao corpo. Ou seja, se não é um corpo, então essa proposição não vale. Por quê? Porque aqui, ó, se você for substituir, quais são as raízes dessa aqui que pertence a esse conjunto? Vai ser 1, não é isso? Eu vou ter 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Então, ó, se você substituir aqui, deu 0, é raiz. Então, eu vou ter 1, é raiz. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. Então, não é. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Então, aqui é 8 ali, 0. Então, deu 0. Então, eu tenho 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Então, dá o quê? 0. Então, aqui é uma raiz. Por quê? 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 0. Não é isso? Então, aqui é o quê? 3. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 1, 15. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 1, 0 também. Então, é 5. 7 ao quadrado, 49. 49 menos 1, 0 também. Então, eu tenho... Então, ó, o que contraria? Porque se eu tenho um polinômio de grau 2, se esse polinômio não pertence ao corpo, então eu vou ter aqui 4 raízes. Então,
você vê que é um exemplo que não obedece essa proposição aqui. Essa proposição só é válido para um polinômio pertencente ao corpo e que eu tenho uma quantidade n de se o meu polinômio tem um grau n, então eu tenho no máximo n raízes. Entendi? Ok, gente? Então, gente, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperte no sininho das notificações e escreva no comentário. Ok, gente? Um forte abraço. Até a próxima aula.